Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque. Começou quarta-feira, 27 de agosto, dia de quartas de final da Copa do Brasil, Vasco e Botafogo em São Januário, 9h30 da noite, né? Já vou falar mais da partida. Claro que a grande notícia, a gente vai direto para ela, né? É o fico, né, do Jefferson Savarino, né, o nosso camisa 10 venezuelano, que decidiu ficar no Botafogo ao invés de aceitar uma das duas propostas que estavam na mesa, né? Uma da Turquia e a outra do Al Rayyan, do Catar, né? Clube e que o técnico é o Arthur Jorge, né? Que o Gregory também está por lá, né? Foi uma notícia que acabou pegando todos de surpresa, mas uma boa surpresa, porque o Botafogo já tinha aceitado os 7 milhões, cerca de 7 milhões de euros pelo jogador, né? As propostas eram semelhantes, né? E tudo dependia do jogador, né? O jogador dá a palavra final, né? E ele acabou decidindo ficar no Botafogo, né? Pesou tudo e decidiu ficar no Botafogo. Claro que entra nessa decisão o fato da família dele estar, né, acostumada com o Rio de Janeiro, adaptada, filhos na escola, bem na escola, tudo mais, e outros fatores aí, que de repente proximidade da própria seleção da Venezuela, né, estando aqui na América do Sul, é muito mais fácil também, né, continuar sendo convocado pela seleção vinho tinto, né, apesar das eliminatórias já estarem indo aí para a fase final, e a adaptação mesmo do Savarino, né, ao Botafogo, né, seria uma mudança grande, né, seja o Catar ou seja a Turquia. E o mais importante dessa decisão do Savarino, né, claro, também passa pelo fato dele querer estender a sua história, continuar fazendo história, né, com a camisa 10 do Botafogo, né. Pesou o carinho da torcida recentemente, falei no vídeo de ontem, né? Teve aquele bandeirão 3D, homenagem a ele, né? Que ele está segurando a própria camisa, né? Que foi a comemoração do gol dele contra o Fluminense no começo do ano. Então aquela imagem ali transformada num bandeirão 3D. Então tudo isso pesa, né? É difícil a gente aqui conseguir dizer exatamente qual foi o fator fundamental. É um somatório de coisas. E é uma boa notícia, claro, né, para nós botafoguenses, por mais que o Savarino não faça um bom ano, não esteja num bom momento, né, tecnicamente, mas inclusive acredito que será titular logo mais contra o Vasco, né, até porque as opções, né, como Tuco Correia, não estão correspondendo também. Então acho que o Savarino é aquele tipo de jogador que sempre pode mudar um jogo, dar uma assistência fantástica, né, decidir uma partida. Mas esse fico dele tem um significado muito maior, né? Porque se ontem estava todo mundo meio que depressivo, né? Poxa, o time todo sendo desmontado, né? Campeão de 24, o Savarino é um desses símbolos, né? Daquela conquista da Libertadores, do tricampeonato do Brasileirão, seria uma sinalização muito ruim, né? Tanto do clube como também dos jogadores, né? Eu falei ontem até usei a expressão, né? O último a sair apaga a luz. Claro que estou exagerando um pouco, estava exagerando um pouco, mas de qualquer forma daria essa impressão muito ruim, né? Já que muitos jogadores acabaram deixando o Botafogo. Então esse fico do Savarino realmente tem um peso muito importante. Tomara que ele inclusive reencontre, né, o seu melhor futebol, né? Tranquilo agora, com a cabeça no lugar, sem a questão das propostas. Ele tem um contrato que foi recentemente renovado até 2028 e que ele consiga cumprir, né? No mundo atual, nos dias atuais é até difícil, mas tomara que ele consiga realmente cumprir esse contrato e ficar aqui cada vez mais ídolo, né? Cada vez mais ídolo do Botafogo, né? Fase ruim, todo mundo passa, qualquer jogador passa, todo mundo está sujeito a, né, não ter momentos tão bons. Tomara que ele logo reencontre o seu melhor futebol e continue sendo esse cara super decisivo, né? Porque o Savarino também é detalhe, né? Até quando ele está numa fase ruim, de vez em quando ele sapeca ali seus golzinhos e as suas assistências, né? São 87 jogos até aqui com a camisa do Botafogo, com 18 gols e 18 assistências, são os números de Jefferson Savarino, né? Muito bom, gente, muito bom mesmo. Acho que seria, além de uma baixa no elenco, né, seria, pelo fator anímico, seria muito ruim, né? Aí
A gente está entrando numa disputa importante, quartas de final da Copa do Brasil, uma competição que o Botafogo não tem, que todos nós queremos conquistar, que pode salvar o ano do Botafogo, inclusive, né? Então, se o Savarino saísse agora, realmente seria muito ruim. Infelizmente, ele ficou e acredito, né, que tem tudo aí para ser o titular logo mais. Vamos lá, Gabriel Bahia, né? Gabriel Bahia, o zagueiro, ontem ele apareceu no bid, até mesmo antes do Botafogo apresentar oficialmente nas suas redes sociais, o zagueiro de 26 anos. Houve ainda uma notícia, né, ali, mas que aparentemente passou batido, né, de que há uma coisa chata, né, aquela suspeita de cartão amarelo por conta de aposta na Série B, de que ele estaria sendo ali, enfim, investigado, alguma coisa nesse sentido. Tomara que, né, que a investigação seja feita e que não seja realmente, seja apenas uma suspeita, né? O jogador, inclusive, deve ser relacionado, né? O Botafogo não divulgou ainda a lista de relacionados, deve ser relacionado já para esse jogo de hoje, né? Cuiabano e Caio Pantaleão têm chance de reaparecerem, tá? Tem chance de reaparecerem, mas por enquanto nenhuma notícia nesse sentido, é só, né, uma possibilidade, tá? Enfim, vamos lá, equipe titular do Botafogo, né? O Botafogo deve ter o seu time com força máxima, né? O David Ancelotti deve ter todos os jogadores à disposição. O Arthur tinha sido poupado, né? Foi um dos jogadores poupados, inclusive nem viajou a Caxias do Sul, treinou normalmente, tá tudo ok com o Arthur, deve voltar ao time titular, né? Então o Botafogo deve ter o seu time titular. Acho que a única dúvida ali seria na zaga entre o David Ricardo e o Marçal, né? Fazendo companhia ao Barbosa. Barbosa, que é o único jogador, tá, que está pendurado na questão de cartão amarelo, o único que não pode tomar amarelo, porque ele ficaria fora do jogo da volta, que é só no dia 11 de setembro, tá? É pós-data FIFA, o jogo da volta no Newton Santos. O Botafogo joga hoje com o Vasco, 9h30 da noite, e depois no sábado contra o Bragantino pelo Brasileirão. Jogo 9h30, transmissão da TV Globo para quase todo o Brasil, né, ou boa parte do Brasil, Sport TV, Premiere e Amazon Prime também transmitindo. A arbitragem do Fake Nery, Anderson Daronco, né? E como eu disse, o Botafogo deve ser o Botafogo completo, com essa dúvida aí na zaga. Jefinho seria uma possibilidade de entrar jogando, né? O Jefinho tem sido destaque aí nos últimos jogos, tem entrado bem, né? Mas eu concordo, se ele começar no banco, acho que até para, né, segurar a onda ali e ser uma opção aí, de repente, para o segundo tempo, a velocidade do Jefinho, né? Acho que faz sentido, né, ele começar no banco, apesar de realmente tá pedindo passagem, né? Tá pedindo passagem aí na equipe titular. E por enquanto também o Cris Ramos deve começar no banco, né? Arthur Cabral jogando. Pode ser que também na segunda etapa a gente veja ou o Cris Ramos entrando no lugar do Cabral ou repetindo o que deu certo contra o Juventude, né? Dos dois centroavantes atuando ali lado a lado, né? Volante Marlon e o Danilo, né? Como eu falei, Savarino, Montoro, Arthur, enfim. A equipe, né? Vitinho, Alex Telles e o John, né? E o John. Gostou do John? É o seguinte, galera, o West Ham voltou a carga, né? Agora o West Ham tem uma proposta aí de empréstimo com opção de compra pelo John, né? E o John recentemente, que, né, foi a volta dos que não foram, né? Estava indo para a Inglaterra, voltou, decidiu ficar, disse que quis ficar no Botafogo, mas agora teve mais uma investida, por isso até que o Botafogo está segurando a questão do Léo Link, né? O Léo Link, falei aqui ontem, né? Teve uma proposta do exterior, o Botafogo está dando aquela segurada, porque enquanto não fechar essa janela, ainda tem essa certa indefinição em relação ao John. O Neto ter jogado, né, no fim de semana é um sinal de que tem a total confiança no Ancelotti, a gente já sabia disso, né? Então vamos aguardar para ver essa situação aí. Tomara que o John fique de fato, né? Porque senão é muito chato essa coisa de cada hora uma notícia aí vai, fica, resolve ficar, né? Essa inconstância, né? Mas é isso. Também, se ele for, o Botafogo hoje tem o Neto, e aí certamente ficaria também com o Léo Link como reserva, né? Segundo reserva de goleiro, né? O Raul como terceiro goleiro.
Pessoal, é isso. O Botafogo, hoje, aliás, a torcida, né, Movimento em Guema como a gente, preparando uma grande festa a partir das 5 da tarde, ali no Hotel Hilton, né, na Barra da Tijuca, ali na Abelardo Bueno, né, próximo ao Shopping Metropolitano. O ônibus do Botafogo deve sair às 7 da noite, né, o horário da saída do hotel rumo a São Januário, né, às 7 da noite, mas a partir das 5 já vai ter aí concentração da torcida para dar aquele apoio aos jogadores, né, nesse jogo tão importante. O Botafogo que tem tido aí um ótimo retrospecto fora de casa, né? Tirando a nossa eliminação lá em Quito, o Botafogo tem 5 vitórias fora de casa, a última justamente contra o Juventude, então tomara que agora o Botafogo tenha mais uma vitória aí jogando fora dos seus domínios, dessa vez lá na Colina, né, lá em São Januário, beleza? Importante o Botafogo fazer um resultado, né, um bom resultado hoje à noite, né, e encaminhar, quem sabe, aí a nossa classificação, né, para o Newton Santos, como eu disse, no dia 11 de setembro. Para fechar o vídeo de hoje, notícia não tão boa, né, as meninas do Botafogo, as gloriosas, perderam para o Santos ontem, primeiro jogo da final do A2 do Brasileirão, gol no finalzinho da partida do Santos, 1-0, o jogo da volta na Vila Belmiro, sábado à tarde, acho que 15h30, se não me engano. O Botafogo necessariamente vai ter que vencer, né, para forçar pênalti ou fazer 2 gols e garantir o título, mas o Botafogo já ascendeu, né? Botafogo, Santos, Atlético Mineiro e Fortaleza, as 4 equipes que já subiram para a divisão principal do futebol brasileiro, do futebol feminino, mas claro que a gente quer ganhar, né, esse título, então torcer para as gloriosas reverterem essa situação no sábado lá em Santos, beleza? Tamo junto, aquele abraço, deixa seu like, faça seu comentário, qual o seu palpite para o jogo de hoje? Animou? O fico do Savarino deu uma animada, né? Acho que a própria vitória domingo também já deu uma motivada boa para o Botafogo fazer um grande jogo contra o Vasco e a gente começar a botar o pé, né, na semifinal contra vencedor do Fluminense ou Bahia. Tamo junto, aquele abraço, fogão pra cima, sempre.